Pessoal, estou enrolada aqui nos fios, que com os fones e o microfone fica mais suave. Eu falo muito alto, daí esse é uma maneira um pouquinho na minha voz. Hoje vamos trazer. Gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse projeto e que eu estou muito feliz com as pessoas que estão abraçando esse projeto, aceitando vir responder as minhas perguntas. Vamos ver? Não, botei no buraco errado, peraí. Ai, Terezinha. Agora sim. Então eu quero agradecer a todos os convidados que estiveram aqui. Eu estou recebendo palavras muito carinhosas de todos. Eu peço desculpa que eu não estou conseguindo dar print em todas as conversas e para compartilhar, né, com vocês as palavras que o pessoal... E daí eu já peço, né, para quem está assistindo as lives, como tem o link ali dos meus convidados, aí mandem mensagem direto para eles, entendeu? A eles e elas, para que eles saibam, né? Porque daí as pessoas ficam enviando para mim e eu realmente estou bem corrida e eu não estou conseguindo dar print em tudo para enviar para eles. E tem gente que está postando nos stories. Deixa eu enviar o convite aqui para Beatriz. E daí, como tem um tempo, né? Aí acaba apagando, eu não consegui. Eu leio, mas eu não consigo dar o print para enviar para os meus convidados. Então enviem direto para eles, acho que eles vão gostar de saber o quanto a palavra deles, o quanto o exemplo deles e delas foram importante. Ai, querida, eu só estava esperando ela. Estela, obrigada pela audiência. Querida Estela, é irmã do nosso amigo João, do João Maria, que fez a live com a gente, né, semana passada, não, na primeira semana retrasada. E ela está sempre acompanhando as nossas lives, grata. Oi, bonitinha. Oi, Bia? tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Oi? A tua internet agora, ela tá travando, tá? Ah, é? Eu não tô vendo. É. Tá, enquanto isso eu vou te apresentando, enquanto você se prepara ali. Gente, a Bia, eu conheci ela nesse final de semana. Eu já ouvia falar dela porque a tia dela é minha aluna, é minha pupila do Reiki e fez o curso de Pedras e Cristais. Então ela falava da família e falava da Beatriz também, porque a Beatriz mora na casa que é a avó da Beatriz e a sobrinha da Vivian, que é a minha aluna. Então, daí eu ouvia falar dela, mas eu conheci essa figurinha nesse final de semana, numa trilha que a gente fez. E daí eu fiquei encantada por todas aquelas meninas que estavam lá, porque cada uma tem aquele jeitinho diferente que eu falo, sabe? Que eu percebo as características de cada um, as nuances, e cada uma tem um jeitinho maravilhoso de ser. Bia, a imagem está bem ruim ainda, amada. Ah, é? Eu achei que tinha melhorado. Não. Então tá. Que realça. Então, e eu fiquei ainda mais encantada pelo fato dela, tão jovem, estar sabendo lidar com uma síndrome tão forte como é a síndrome de borderline. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, eu vou deixar que depois dela se apresentar, ela comente sobre o assunto, e que mesmo com essa síndrome, para quem já conhece sobre ela, quem vai conhecer daqui a pouco sobre essa síndrome, eu considero assim, uma pessoa muito forte, tá? De saber lidar com isso,
e procurar ter uma vida saudável convivendo com essa síndrome. E daí eu quero ressaltar assim, ó, todas as síndromes, tá? A síndrome de Down, o autismo, Asper, eu acho que é Asper que a gente fala, eu acabei esquecendo a pronúncia correta, desculpe, não vou nem repetir ela porque eu não tenho certeza se está certa. Mas, e daí eu agradeço muito as pessoas, os especialistas que estudam estas síndromes para poder ajudar as pessoas que nasceram com ou que com o passar do tempo desencadeou essas síndromes, tá? E daí eu tenho um amigo que ele é psicólogo, que ele diz que todos nós temos um pouquinho das síndromes, tá? Todos nós somos um pouco autistas. Todos nós temos um pouco de Down. Todos nós temos de muitas outras síndromes. A gente é que talvez nunca parou. Ah, eu amei ali eu vou querer também. Eu vou querer usar também. Como é que a gente faz? Eu acho que é na caretinha, né? Filtro? Não, vai sem filtro. Todas as lives foram sem filtro, vai sem filtro. E daí, então, gente, eu quero dizer assim, ó. Bia, eu não falei para ti domingo, mas você e as tuas primas, eu amei vocês. Uhum. Tá? E daí é por isso que não tenho, eu quero continuar. Essa amizade a gente vai continuar fazendo trilhas, porque eu quero continuar conversando com vocês, porque eu acredito que eu tenho sempre muito que aprender com as pessoas, tá? E agora, então, eu vou deixar que você se apresente e depois eu faço a pergunta-chave. Tá bom. Estão falando do meu delineado ali. Obrigado, não sei se foi um elogio, mas... É a minha filha, a Dominique. Mas, eu sou a Beatriz, eu tenho 20 anos e eu faço psicologia no Estácio de São José. E eu sou militante do movimento feminista classista Ana Montenegro. Também faço parte do movimento estudantil que eu criei ali no Estácio. Sou líder de sala, então eu sou muito engajada nessa parte de militância. E desde pequena eu me vejo tendo uma empatia assim muito exacerbada em relação às pessoas, os animais, e é tipo uma coisa meio até exagerada que hoje, jovem adulta, eu vejo que é por conta de um transtorno. Mas assim, eu choro vendo animal sofrendo, eu me indigno com injustiça, é assim se eu gosto, tipo, eu amo intensamente, se eu não gosto de alguém, eu já não gosto, já não me aproximo, mas se eu gosto, eu já me aproximo mesmo, assim, 8 ou 80, sabe? E isso a gente vê no transtorno borderline. Quando eu fui diagnosticada, eu entendi por que isso acontece comigo. Porque antes eu não entendia e me sentia deslocada, assim. Porque eu via que eu era muito mais intensa do que a maioria, né? Então eu não conseguia manter um equilíbrio. Até que eu fui diagnosticada e tudo fez sentido. Daí eu comecei a estudar mais sobre esse transtorno, né? Pra ter propriedade, porque o primeiro passo para a gente se curar é o autoconhecimento, né? É a gente saber o que está acontecendo com a gente, porque daí sim a gente consegue mudar aquilo. Porque se ficar em estado de negação também nunca vai mudar nada, vai ficar numa zona de conforto. Então a gente precisa ver o que a gente tem para conseguir mexer. Então, o border, ele consegue ser tanto neurótico quanto psicótico, mas no DSM a gente vê que não dá para ser os dois. Tu vai tender para um lado e é assim que vai ser analisado o teu diagnóstico. Mas a gente vê o border tendo os dois, tendo a psicose tanto quanto a neurose. Ele fica ali no meio termo. Então, assim como ele fantasia e sai da realidade achando que tal coisa vai acontecer, porque ele fantasia muito, ele também, que isso caracteriza a psicose, a gente também vê a neurose da pessoa se preocupando muito, achando que aquilo vai acontecer. Então, é um surto dos dois, e é 1 milhão. Então, tipo, a gente vê isso acontecendo por dois componentes, que é o ambiente propício e a genética, já que somos seres biopsicossociais. Eu vou falar aqui do border nessa visão neurológica e comportamental. Então, assim, os humanistas e existencialistas me desculpem, mas eu vou falar de biologia. Então,
a gente tem a amígdala cerebral, que na verdade a gente tem todo o nosso telencéfalo, que é em cima do cerebelo, e é graças a ele que a gente que a gente consegue refletir sobre a nossa existência, que a gente tem noção de si, de indivíduo. É graças ao desenvolvimento do telencéfalo que a gente consegue ter toda essa característica do ser humano, né? Não que os outros animais não tenham, mas a gente desenvolveu mais. Então, nisso a gente vê coisas dando errado, porque são tantas partezinhas, tantas ligações, sinapses que a gente não tem como tu não ter nada. O nosso meio vai, enquanto a gente está em desenvolvimento, tanto que eu vou falar aqui do desenvolvimento, né, do ser humano, até ele ver que tá, até ele começar a desenvolver o transtorno, e a gente vê que as fases da vida vão influenciando a forma como o cérebro ele vai se moldando. Porque, assim, a amígdala, a gente tem todo o nosso telencéfalo, que vai se desenvolvendo, e a gente tem um componente nele que se chama amígdala cerebral. E essa parte, ela é desenvolvida antes do córtex pré-frontal. E o que eles fazem? A amígdala, ela é a sede das emoções. A gente tem duas em cada lado. Então, ela é a que vai fazer a gente passar por emoções e ajudar, não a filtrar, mas ela é a ferramenta para sobrevivência, porque é ali que a gente vai sentir as coisas. Então, no síndrome borderline, a pessoa tem a amígdala menor. E quando ela é menor, ela é mais hiperativa, ela é mais agitada. Então, essas pessoas elas vão sentir experiências de emoções mais intensamente do que as outras, justamente porque a amígdala ela é menor, sendo mais hiperativa. E não só por isso, também temos o córtex pré-frontal, que fica aqui na região do lobo frontal, que ele é responsável pelo raciocínio, ele que vai parar a amígdala. A amígdala vai dar o sinal ali de impulsividade e o córtex ele vai parar a amígdala. Ele vai falar assim, não, isso não é racional, ou esse não é o comportamento social que tu deve ter, então é toda essa parte. E a gente vê que no período de desenvolvimento do cérebro ali pela infância, se a pessoa ela tem muitas experiências de traumas, ela libera, não traumas, mas muitas experiências de estresse. Ela libera cortisol. E o cortisol, né, a substância do estresse, ele corrói o cérebro. Então, quando tu tá nessa parte de desenvolvimento, se tu apresenta muita produção de cortisol, ele vai corroendo como ocorre no borderline, a parte do córtex pré-frontal e da amígdala. Então, e do hipocampo. O hipocampo é a parte da memória. Então, os cuidadores geralmente são a origem, assim, desse transtorno. Os cuidadores são a origem de tudo. Eles são a origem do nosso valor, do nosso senso de valor, do nosso senso de moral. É isso. Os cuidadores são os nossos núcleos. Então, a gente vê esse transtorno não sempre, mas quase sempre é por conta de um dos cuidadores, assim, ou dos dois. E aí teve características de desmerecimento, negligência, não reconhecimento. Sim, a Gabi falou aqui que o aumento do cortisol prejudica até o próprio corpo, não só a mente, é bem isso. Tanto que também para liberar o cortisol, para fazer ele diminuir, exercício ótimo. Mas, claro, tem gente que vai indo para outros sintomas, né? Tipo, tem gente que arranca cabelo, tem gente que rói a unha. Então, a gente vai achar... Porque o que a gente faz? A gente produz fina, né? Mesmo inconscientemente, a gente fina para acalmar o cortisol. Então, vai precisar de muito autoconhecimento e autocontrole para tu saber onde tu vai despejar esse cortisol. Como que tu vai controlar ele, né? Trazer essa endorfina de volta. Equilibrar. Exato, equilíbrio. A gente fala de homeostase na neuropsicologia, que é justamente o sistema
nervoso procurando por equilíbrio. Então, isso que eu falei, né? Não com reconhecimento, já na fase dos 3 anos até os 5 é crucial, assim, para. E são mais mulheres para homem do que homens. São 6 mulheres para um homem com borderline. Então a gente pode se referir às borders. E eu vou dar um exemplo Tá. que. Bia, perguntaram ali, você foi diagnosticada já na infância ou depois de adolescente, na juventude? Uhum. Então, o border ele não pode ser diagnosticado antes dos 18 anos. Antes de? Falhou, 18. não apareceu a idade. 18. 18? Tá, Uhum. ok. Mas antes a gente já começa a ver sinais. Ele já apresenta. A criança border é muito fantasiosa. Ela consegue, se ela brinca de princesa, ela é a princesa. Sabe? Ela é muito fantasiosa. A gente vê os sinais desde pequenininho. Pode diagnosticar depois dos 18, porque a pessoa ela também pode ter ou transtorno ou traços. Mas assim, todo mundo Tá falhando. Tá falhando. A pessoa pode ter outras síndromes, é isso? Não, ou os traços border. Ah, ok, tá. Traços. Tá. Daí é uns sintomas menores, assim, tipo, não é todos eles, é alguns, assim, tipo, a pessoa tem muito medo de ser rejeitada, mas outra parte lá já consegue equilibrar, então isso são traços. E a gente vê isso, espero ter respondido, mas a gente vê um exemplo na Fazenda, eu não sei se vocês assistem, eu não assisto, mas eu vi no Google. Eu assistia nos primeiros anos lá, eu cheguei a assistir, depois não mais. Uhum. Então, e lá tem uma mulher que ela tem borderline, mas eu também não quero respondo, né? Mas tá, eu não lembro o nome dela. E ela tem borderline. Então a gente vê ela indo cobrar, tipo, ela foi votada, eu acho que pra ir pro paredão. E ela vai e cobra as pessoas assim, por que tu votou em mim? Porque, nossa, eu tô jogando isso aqui com a minha alma. Tipo, cara, é um jogo, sabe? Então, assim, tá levando pro pessoal, tá buscando afeto onde não tem, entende? Então isso é muito do border. E tanto que o perfil dela, eu não sei, mas escreveram isso, que ela é diagnosticada com borderline. E assim, faz sentido, sabe? A gente vê ali. Tanto que eu gosto de usar esses programas justamente para analisar as pessoas, ver como que é cada pessoa ali, já para ver muita coisa. E outro exemplo, eu vou dar um meu, que eu escrevi ali. A gente tem um escritório aqui, tem uma empresa de produto de limpeza, e ali no escritório tem um quadro. E eu escrevi A Bia ama vocês, em um coração. E, cara, tava lá há meses. Tipo, sei lá, uns 3. E aí eu desci lá e tava apagado. Nossa, eu fiz um drama, eu fiquei assim, como assim? Vocês não me amam, sabe? Tipo, e a Vivian, que é a minha tia, né? Que é a tua aluna, ela falou assim, cara, não tem nada pessoal nisso. Eu só apaguei pra ficar limpo, sabe? Então, essas coisas a gente se confunde. Por isso que precisa, mesmo eu tendo esse conhecimento, precisa fazer terapia toda semana. Porque, cara, é muito difícil controlar, sabe? E tu sabe disso, tu precisa fazer tratamento, precisa fazer acompanhamento. E nem que seja na terapia, tem gente que em qualquer lugar, tem gente que acha cura na yoga, tem gente que acha cura no reiki, o reiki me ajuda muito em particular, mas eu achei a cura na terapia, né? Mas cada um tem método de cura. E perguntaram alguma coisa ali, né? Sim. Como é que você lida com isso? E como é que você lida com as pessoas te questionando sobre o teu comportamento? Ou tu te incomoda de alguém perguntar sobre isso? Ou de apontar dedo e dizer, ah, tu é border? Uhum. Não, como que eu lido com isso? Cara, tá até ali na outra pergunta, mas já vou dar uma pincelada. Border, quando ele faz uma coisa que ele gosta, faz uma coisa que ele ama, sabe? Então, o que que eu amo? É o comportamento humano, sabe, a parte neurológica. Eu também gosto muito de política, eu lido muito com as injustiças, eu não curto, não consigo ver uma injustiça e ficar quieta. Então, assim, tudo que eu faço intensamente. Eu consegui
pegar essa energia, essa intensidade que eu mandava para lugares que não devia, eu botei em lugares que precisam dessa intensidade, que nem a minha atuação política, o meu estudo e também a minha família, porque é uma família, não é uma família idealizada, né? Porque também o que é família na psicanálise? É sintoma em cima de sintoma, mas assim, eu tenho muita sorte de ter uma família real. Não, ela é cristã, né? E geralmente as famílias cristãs têm amor incondicional. E eu encontro o amor incondicional. Então, me ajuda muito nesse processo, nessa hora de me autocontrolar, me autoconhecer e ter todas essas ferramentas que são, tipo, as instituições de Durkheim, né? A gente consegue achar nelas mecanismos de ou combater a neurose ou prosseguir com elas, né? E como as pessoas lidam com isso, cara, então é muito difícil. Tipo, eu tenho uma amiga, Carol, que por ela fazer. Tá travando? Tá. Ai, meu Deus. Tá, mas. Não, mas continua, pelo menos dá para te ouvir. Pessoal, estão conseguindo ouvir a Bia? Vamos esperar o pessoal comentar se eles estão conseguindo te ouvir. Porque às vezes a imagem trava, mas a voz sai, tá? Dominique, o Lucas, vê ali. Vocês estão conseguindo ouvir a Bia? Vai, Bia, eu acho que agora sim, a tua imagem ficou bem boa agora. Ó, estão ouvindo. Manda ver. Oi, ouvindo, tá. Pode falar, Bia. E uma amiga, justamente por ela fazer terapia. Ah, parou. A tua amiga, porque a tua amiga faz terapia, Ela ali consegue parou. lidar comigo, porque ela sabe, assim, que eu Tá. vou cobrar ela por coisa que ela sabe comigo, né? E ela fala. Vamos ver agora como é que fica. Aham. Vou ir mais Vai, pra Bia. perto. Tá, Por ela fazer terapia. Ela sabe lidar melhor comigo. tá, Porque. Tá tá. dando pra ouvir? Sim, Travou? de novo. E Não, mas agora deu? vamos. Manda ver quando cortar, que a Então, gente não aí eu conseguir cobro entender. a amiga, Tá, que eu cobro ela, assim, que não fazem muito sentido. Ciúme, né? Porque pela. vai, Bia. Quando tu tá travada em mim. Acho que eu vou sair e entrar. É? Ih, tá. Então tá. Gente, vamos esperar a Bia entrar de novo lá. Deixa eu mandar o convite para ela de novo. Tomara que ela consiga entrar, né? Porque já teve convidados que eles saíram, eles não conseguiram entrar. Qualquer coisa a gente inicia de novo, Bia. Tá, Bia? Qualquer coisa, se não der, aqui. Gente, só um pouquinho. É problema de internet, isso acontece mesmo. Eu só vou torcer para que a gente não perca a live, mas se a gente perder, eu e a Bia, a gente vai refazer, porque esse assunto está maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo essa live ou que vão assistir depois, talvez nunca ouviram falar do transtorno de borderline ou da síndrome de borderline. E é muito importante que a gente conheça para que a gente aprenda a conhecer as pessoas que estão conosco e aprenda a conviver com elas e que a gente auxilie.
essas pessoas, e daí eu digo que o não julgamento é muito importante, porque toda pessoa que reage de alguma forma, existe uma situação ali que ela está vivenciando e que precisa que se pare e olhe e que se coloque à disposição, né? Porque ninguém agride ninguém, que seja verbalmente ou fisicamente, por nada. Existe uma situação ali, uma situação de dor, de revolta, e que muitas vezes, enquanto a gente cala, enquanto a gente chega e diz, posso ajudar em alguma coisa, isso ajuda muito mais a pessoa do que a gente retribuir com agressão. Então, quando eu soube que a Bia tinha, e eu vi como ela lida com isso de uma forma, eu achei fantástica ainda, porque vamos dizer que ela tem uma vida normal, e claro que com o apoio da família também, e a gente sabe que ela passa por dificuldades, essas dificuldades são diárias, porque o cérebro dela mandando informações e ela tem que ficar revertendo isso, né? Claro que, gente, existe, como ela falou, terapias, existem medicamentos que auxiliam, porém não curam, mas auxiliam a trazer esse equilíbrio. Exercícios é muito importante, porque como o cérebro produz muito cortisol, precisa dopamina, eu acho, né? Que o exercício vai trazer isso. Bia, eu acho que agora vai dar. Mas, Bia, se não der, Bia, a gente para a live, a gente começa outra, nem que a gente faz final da tarde, talvez, como a gente fez ontem com a Maria, que a gente perdeu a conexão também. Mas eu quero que tu continue falando, porque estava fantástico, tá? E daí a pergunta, já vamos entrar nisso, né? Que é, com todo esse transtorno, com todo o teu cérebro enviando essas distorções de informações, tu finalmente foi diagnosticada, porque até então, tipo, você se sentia um peixinho fora d'água, porque você era diferente de todos. Muitas vezes os parentes não entendiam também porque tu te comportava daquele jeito e talvez te tratassem de forma diferente também. Nem sempre de forma amorosa, porque em família existe isso, né? A gente não é amorzinho o tempo todo, 24 horas, a gente se estressa também. Mas finalmente tu foi diagnosticada com algo. Então é tipo assim, é como se fosse um caminho para dizer, então tá, gente, não é culpa minha total, né? É aqui, uma pecinha aqui que ela não funciona direito. Então tá, então agora eu vou procurar conhecer essa peça e ver que recursos que eu posso fazer para que eu tenha uma vida o mais tranquila emocionalmente e fisicamente possível. Que eu possa viver de uma forma tão sem dores e tão sem desarmonia, enfim. Então, com tudo isso, o que te ilumina? E quando que você descobriu que essas ferramentas que tu usa para iluminação seria uma forma de você extravasar, ou se harmonizar, ou se sentir bem? Como aconteceu o teu despertar? Uhum. Sobre o que tu falou antes, realmente a família muitas vezes não leva pro lado científico, não sabe bem o que está acontecendo e acaba tendo um senso comum em relação a transtornos, né? Então é como se eu fosse, não sei, uma Falhou, como se tu não te falando de mim, mas esforçasse para melhorar. a ordem em geral é como se fosse uma adolescente que a impulsividade ela é maior. Então, também, e como se eu fosse uma adolescente, ou a borda em geral, ela parece muito uma adolescente para sempre, assim, porque a amígdala se desenvolve na adolescência e o córtex pré-frontal, isso que adolescentes são tão são tão emocionais, por estar esse processo de desenvolvimento quase, mas o córtex pré-frontal
Então, eu já expliquei ali no início que o córtex é o que para a amígdala, né? Que é o que nossa ferramenta de criticar o que tá fazendo, de psicanálise se a amígdala fosse o id e o córtex pré-frontal fosse o superego. Ele fazer o que é quase... E o superego é aquele que é a lei, né? Tu se autocriticar, né? Vai te brocar ali. E o que me ilumina, cara, é fazer o que eu gosto, estudar. Eu amo psicologia muito. A Vivi tá falando travando, mas dá pra ouvir? Tá, mas assim, ó, tava travando, eu não sei como é que tá pro público, tá? Tava travando, mas mesmo travando ainda dava para completar as tuas frases, tá? Vinha uma palavra ou outra, mas a gente conseguia entender ainda as tuas frases. Ai, que bom. E então, tem uma pessoa Mas qualquer coisa, gente, assim, o público, se vocês preferirem, a gente pode até fazer a live num outro momento, né? Como está falhando e as informações que a Bia tem, elas são informações preciosas. Qualquer coisa ou a gente reinicia essa live. Agora, se a Bia tiver tempo, a gente pode reiniciar a live para ver se tu, de repente tu reinicia o celular, pode ser alguma coisa que precisa ser reiniciado ali para ele dar um tilt e voltar a funcionar. Vamos fazer isso, Bia? Vamos reiniciar a Não. live? Vamos? Então tá, pode Tá? ser, mas Eu vou encerrar agora. Daí eu já reinicio em seguida. Eu vou dar uns 2 minutos para tu reiniciar o teu celular. tá, a gente vai fazer tudo de novo. Tudo que Vamos. eu falei vai ser falado de novo. Tá. Eu acho. Gente, o que, que você. Ó, agora o pessoal está dizendo que está ótimo. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, assim, ferramentas de iluminação. Pro borderline, o que funcionou pra mim e o que eu aconselho muito é tu ter esse ambiente, esse local em que tu consegue despejar essa intensidade de emoção que tu guarda ali dentro, né? Então, assim, se tu faz o teu trabalho de mecanismo de iluminação, cara, tu tá feito pra tua vida. Porque não tem coisa melhor que tu achar a cura, não a cura, mas tu achar o conforto aonde tu atua. Então, hoje, por eu amar, eu consigo despejar toda essa emoção, usar toda essa minha amígdala cerebral, né, nessa área, e aí eu mergulho nessa. Aí tem gente passando, daí eu tô meio. Tá, mas Não tem problema, continua, continua. Ninguém está vendo quem está passando. Tem o local para onde despejar essa emoção, vai ser bom que daí nos outros lugares tu não vai fazer tanto isso, já que tu tá fazendo num local propício, né? Que seria o estudo, trabalho. Ou então, cara, tem gente que acha na igreja, então não dá pra julgar, sabe? É muito subjetivo. E como foi esse processo? Tu perguntou, não? Falhou, Bia, não entendi. Com o processo que teve para eu descobrir isso, foi que com 16 anos eu entrei na terapia, né? E nossa, tudo mudou. Foi a minha terapeuta, a Cris, né? Ela é Gestalt. E a Gestalt justamente tem esse poder de conseguir te mostrar na hora, sabe? É uma coisa mais rápida do que a psicanálise, né? A psicanálise tu fica ali se aprofundando no teu subconsciente, tu mesmo, com algumas o terapeuta às vezes pergunta algo assim, mas a Gestalt, ela te dá um retorno imediato. Ela é mais rápida, por isso quando uma pessoa está com depressão ou quando ela está com um risco de suicídio, tem que mandar para Gestalt ou para a cognitivo comportamental, porque ali ela vai conseguir passar por isso mais rápido, porque aí ela vai conseguir não fazer aquilo. É tipo como se fosse o remédio, assim, o Dorflex, sabe? É a Gestalt. E eu fiquei ali por 4 anos e, cara, eu
mudei muito a minha perspectiva, o que eu pensava, eu não pensava mais, eu via que muita coisa era vazia, muita coisa que a gente pensa não é aquilo mesmo, é fantasia, que o nosso subconsciente, porque a gente não tá, ninguém tá salvo de ter nada, porque justamente o que o nosso inconsciente armazena volta pra gente mais tarde, volta mascarado, assim, fantasiado, de outras, se estivesse repetindo, vira um ciclo. Todo mundo guarda. Ninguém vive assim no céu, num paraíso. Todo mundo guarda umas situações estressantes no inconsciente e elas voltam mais tarde. Claro que algumas vão voltar mais intensamente, outras vão saber lidar melhor, mas assim, pessoa saudável psicologicamente é muito difícil. Uma pessoa assim não tem nada, nada. Pessoa assim, ó, é zero, sabe lidar com tudo, muito calma, muito tranquila, é perfeita. Não existe. Não Então, existe mesmo. não. Então, todo mundo tem uma neurosezinha, né? E o bom é que quando tu sabe disso, tu vê que não é total uma coisa ruim, porque essas coisas formam nossa personalidade. Quem seria eu se eu não tivesse borderline? Entende? Quem seria eu se eu não tivesse todas as vivências que eu tive? Eu não seria eu. Eu não me formaria enquanto um indivíduo agora, com 20 anos. Então, é tudo. Eu acredito, né? O espiritismo me dá muitas respostas, mas eu não estou dizendo que é uma ciência assim a ser seguida, mas para mim, pessoalmente, me ajudou muito, porque eu achei autismo respostas que eu acho no curso de psicologia, por exemplo. Então, são lugares diferentes, falando da mesma coisa, com métodos diferentes, mas assim, tá falando a mesma coisa. Então, me ajudou muito o espiritismo, o conhecimento. A minha família também é espírita, então eu julgo que por isso que a gente tem essa ética de vida, né, de amor incondicional e de saber por exemplo, dos problemas psicossomáticos. O espiritismo fala a mesma coisa. E na psicologia a gente vai ver que toda doença é psicossomática. Ela se origina na mente. Então a mente pode ser a mente, o espírito. Então, eu gosto de dizer Nos que a gente sete é. corpos, né? Oi? Nos sete corpos. 7 corpos? As doenças psicossomáticas, elas podem ser advindas dos sete corpos. Nossa, Que, não sabia. que o que a gente mais fala é o emocional, o corpo mental, o corpo físico e o espiritual. Esses são os quatro que a gente mais fala, mas tem mais três também. Mas manda Nossa, ver, continue no teu raciocínio. não, mas era bem esses 4 que eu ia falar. A gente é bio, psicossocial e espiritual. Então, eu acho muito importante a gente não separar cada coisa, mas cada um vai. Eu conheço niilistas, né, céticos, que vão para outro caminho e acham ali a cura num não Deus, né? Mas cada um, né? Eu tô dizendo que deu certo para mim. Então, Sim. terapia, autoconhecimento e, cara, a peça-chave é essa, o autoconhecimento. É tu saber o que habita no teu inconsciente. Que só na terapia tu vai conseguir saber. Porque precisa de um profissional. Pode ser. Claro, a terapia holística ela não tá lá no CFP, né? Mas assim, dá pra achar a cura. Tem gente que acha cura na terapia holística, tem gente que acha cura na yoga. Então, se conhece, se permite se conhecer para ver onde está o teu objeto de cura. E eu Sem vou crenças mostrar. limitantes, né? Vai experimentando, porque talvez uma delas vai ser a tua ferramenta de cura. Ah, ai, que Uhum, legal! com A certeza. Dominique perguntou se tu já fez hipnose. Não, nunca fiz hipnose. Tá. E Freud parou a hipnose há um tempo, né? Por conta de. Tá travando? Tá. Agora vai. Por conta do que o conteúdo na hipnose não é trazido para o consciente. Ele fica na hipnose, né? Então, Uhum. Freud parou de usar há um tempo. Mas tem gente que faz ainda, né? Eu tenho curiosidade, assim, mas eu nunca fiz. Mas eu trouxe aqui para vocês verem.
é um cérebro, né? Aqui é a amígdala cerebral, ela é pequena. Então, no transtorno borderline, ela é menor. Aqui é o córtex pré-frontal, que é corroído pelos níveis de cortisol, que a gente libera quando está em situações estressantes. Infância, essa parte do telencéfalo, do sistema límbico, grandes quantidades de cortisol vão corroendo algumas partes, vai influenciar o que tu vai, a tua personalidade mais tarde, né? Então, o desenvolvimento humano é muito bom tu conhecer, muito bom a gente ir atrás, porque cada fase vai ter uma parte do cérebro se desenvolvendo, por isso que precisa ter muito cuidado na forma de educar, precisa esse fator família geralmente é a origem dos transpatologias. Eu acredito que não teria se todo mundo conhecesse, né? Ou estudasse um pouco comportamento, estudasse desenvolvimento humano, estudasse substâncias produzidas, sabe, o conhecimento acerca do comportamento traria muita luz para pessoas com já essa predestinadas a ter isso, né? Mas não é Tá, nada determinante, porque não é porque tu tem esse transtorno que tu vai sofrer o resto da tua vida. Não, tu vai conseguir sim, se tu souber que tu tem esse transtorno, se tu vê quando tu vê que alguma coisa te traz sofrimento, esse objeto é objeto da psicologia. Então, dá para tratar. E se tu não entra no estado de negação, que é assim, não, eu não tenho nada, eu tenho alguma coisa, não, eu tô longe, tô. Ou então tu acha que é a razão, né, que tu assim tá no patamar acima das outras pessoas, tu já é um objeto de neurose que tu tá negando, entende? Então, é muito bom tu ter o autoconhecimento, se permitir ser um ser humano com problemas, com transtornos, e aí tu consegue tratar. Aí tu consegue ir atrás daquilo, porque tu se permitiu ter. tá. Bia, então, assim, ó, o border já nasce com aquela amígdala menor, com as amígdalas cerebrais menor. E pode Não. se agravar, tá. Explica de novo. Ou não, dependendo do estágio como ele foi criado, dos cuidadores, como você fala, pode desencadear em qualquer ser. Não é uma questão de DNA e não é uma questão de má formação cerebral, genética, por exemplo. Então, dois componentes. É a genética mais o ambiente vão. É igual, é quase uma fórmula química, né? É igual a tua personalidade, os teus transtornos, mas vai se desenvolvendo. Tem coisas que tu nasce, mas tem coisas que tu vai desenvolvendo. Que nem a psicopatia. A psicopatia dá pra tu nascer e dá pra tu desenvolver. A sociopatia tu só desenvolve. Então, mas claro, o componente genético e ambiental. E. Tá. O que eu tava falando? É que eu perguntei, né, se já nascia com, né, e Ah, se já nasce com, se pode ter uma vida imperceptível que tem essa síndrome, ou vai se tornar muito mais agravante se o relacionamento familiar ou o relacionamento social for muito estressante, como você falou. aham. Dá pra ter essa. Desculpa, desculpa isso não. Mas dá pra ter predisposição. A pessoa tem essa predisposição, só que a formação dessa parte do sistema límbico dela, que é a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal, ele tá no desenvolvimento dele. Quando a gente tem tais experiências, vai mandando informação para essas partes. Então, ela se forma prejudicada. Então, o funcionamento daquelas áreas nessas pessoas, mais para frente, quando já está desenvolveu errado, vai ter essa esse reflexo, entende? Não tem como fugir porque é um condicionamento que dá para tu tratar. Então não é assim, tá condicionado a sofrer. Não,
Tá condicionado Sim. a ter isso e tu pode lidar com isso muito bem. É só tu querer. E o que mais tu tinha perguntado? Tipo, se agrava isso, né? É, se torna mais. Pelo que eu entendi a tua explicação, é tipo assim, é durante o desenvolvimento que pela ciência é considerado até 21 anos, né? O desenvolvimento do corpo humano. Tipo, depois dessa idade, se não tiver tratamento, se a pessoa não foi diagnosticada ainda, pode ir agravando por causa do excesso de cortisol, que daí vai danificando o cérebro? Aham. Não, não vai se agravando. Mas a pessoa ela vai ter aqueles comportamentos sem ter nada para brecar. Ela vai ser impulsiva, ela vai ter aquela pessoa assim com 27 anos que dirige muito rápido, porque não tem noção de perigo, que ou então o que mais tem, casal, a mulher fantasiando que o marido tá traindo, começa a perseguir o marido, começa a criar conta fake pra ver. Então, essas neurosezinhas que vai acompanhar a pessoa. O parceiro vai ser o que mais vai ver. Porque a pessoa ela só sente aquilo, externaliza e quem vai sofrer são os terceiros. Então, claro que tu também sofre, né? Com certeza Tá, sofre. ô Bia, não, ô Bia, sabe por que eu tô rindo? Porque daí tá confirmando o que o meu amigo psicólogo falou, né? Que todos nós temos um pouquinho de cada síndrome. Todos nós somos um pouco autista. Por que autista? O autista, a gente apaga o mundo na nossa frente e tu passa a viver no mundo teu, né? Então, quantas vezes a gente está num ambiente que a gente não queria estar naquele ambiente e tu só passa a ser um objeto daquele ambiente, né? Tá todo mundo no vucu-vucu aqui à tua volta, mas tu estás lá numa praia, relaxando, e o vucu-vucu tá ali, né? E isso é um sintoma de autismo. É uma pessoa que ela consegue fazer isso, né? Se fosse para comparar, claro que é um exemplo bobo que eu dei agora, né? E quem é que não tem um pouco de border, né? Qual é o homem, qual é a mulher que não tem um pouco de border quando pinta o ciúme, quando começa a fantasiar, quando a sua insegurança começa a bater e daí começa a buscar ferramentas para justificar a sua insegurança, né? Por isso que eu estava rindo, minha linda. Uhum. Não, faz sentido. E a gente vê, eu gosto de fazer um link com a. Gosto de sempre tentar linkar com a sociedade as coisas. E a gente vê as mulheres tendo mais. Travou? Pode falar, dá para te ouvir. A imagem travou, mas eu estou te ouvindo. Tá. Ô, Bia, aí nós já vamos deixar agendado outra live. Se der hoje à noite, a gente faz, se tu não tiver compromisso, tá? Hoje às 18, se der, a gente já deixa agendado, porque esse assunto, nossa, ele é maravilhoso e infelizmente se perdeu muito. Como travou a tua internet, se perdeu muitas informações. Nem que você venha no espaço harmonizar e dali, ó, eu e você vamos, tu utiliza a minha internet, ou até aqui em casa mesmo, onde eu estou agora, eu estou na minha casa, e nem que a gente utiliza isso, porque eu achei fantástico todo esse conhecimento que você trouxe. A gente está agora com 11 minutos para encerrar. E eu acho que as pessoas, sim, têm que ouvir tudo que você falou, têm que conhecer tudo que você falou, porque lidar com essa síndrome, eu não consigo me colocar no lugar, tá? Mas conhecendo um pouquinho das pessoas que convivem com pessoas que têm essa síndrome, eu sei que é difícil para todos. Para quem convive, não tem a síndrome e tem dificuldade, não de entender, mas de se esforçar, porque precisa, é um ser que tu ama, né? É o ser da tua família que tu ama. E eu tenho que ter um olhar diferente para este ser, porque ele tem uma síndrome, e eu vou ter que trabalhar a minha paciência também no momento que ele tiver uma crise, que crise pode ser desde um quadro apagado, com a Bia ama vocês, até uma síndrome de pensamentos suicidas. Né, Bia? Bia, tá ouvindo? Tu conseguiu ouvir, Bia?
Gente, olha, realmente, depois eu vou combinar com a Bia, não tem jeito, a internet dela tá falhando mesmo. Vamos combinar com ela. É, eu vou mandar vou fazer postagem. Eu vou fazer postagem e a gente vai repetir essa live, tá? Obrigada, Lucas. E não adianta, ela trouxe um conteúdo fabuloso. Não dá para não repetir a live. E não dá para. Claro que eu vou deixar essa live salva, tá? Mas eu quero fazer uma outra onde ela consiga falar tudo sem travar, sem cortar frases, porque é importante. É importante principalmente para aquelas famílias que ainda não despertaram, que pode ter um parente, um filho, um irmão com a síndrome de borderline, tá? Então, Bia, querida, experimenta deixar agora um recado para o pessoal, porque a gente não falou, não deu tempo para a gente falar sobre quando a crise vem forte e que acaba desencadeando pensamentos suicidas, né? E que isso é muito importante a gente falar. Então, é que o border, ele tem esse grau de impulsividade. Então, em momentos de tristeza, ele vai ter impulsividade de fazer alguma merda, né? Mas é um impulso ali na hora. Se o impulso... Tanto que as pessoas que se suicidam, grande maioria é border, por essa impulsividade. Mas as pessoas que se suicidam têm esse impulso que quando ele é não tratado, mas quando ele é parado e a pessoa repensa, ela já não quer mais. Então, o suicídio é um impulso que, se parado, ele vai ser pessoas que... Eu vejo a Ana Beatriz Barbosa, é uma psiquiatra muito boa, e ela fala que essas pessoas que estão em sofrimento, se tu tratar aquilo como um sofrimento real e tu conversar, ou até ir para tratamento, se tu parar... Bia, tá falhando muito. Amor, tá falhando muito. Tu não vai conseguir, provavelmente, fazer com que a pessoa não se suicide, né? Porque aquele impulso ali vai ser brecado. E o border, ele tem essa... Ah, é? Amada, tá falhando muito, tá falhando muito. Mal deu para entender tudo que você falou. Tá? Vamos combinar? Eu não sei como é que tá a tua agenda. Mas então, assim, eu vou deixar um recado e a gente faz de Tá. novo essa live na tua casa. Vamos fazer, porque eu amei tudo que você trouxe. Eu te agradeço imensamente, a princípio, por você se permitir expor essa particularidade, né? Porque a pessoa se assumir com essa síndrome e com todas as dores que essa síndrome traz, enquanto tem tantas pessoas querendo omitir, né, coisas tão pequenas de si mesmo, você está se permitindo, você está se apresentando, você não está com máscaras, né? E eu conheço muitas famílias que querem omitir que um filho tem uma síndrome, que um parente tem uma síndrome, que tem vergonha disso. E daí perde uma oportunidade preciosa de auxiliar aquele ser, né? Em vez de tu esconder, meu Deus, a gente não tem mais. A gente não está mais há séculos atrás, onde uma pessoa com síndrome de Down era trancafiada no quarto, ela não tinha permissão a se relacionar em sociedade, eles construíam um quarto isolado da casa e deixavam aquela criatura lá, sabe? Então, não dá mais para a gente se permitir fazer coisas semelhantes, que eu vou omitir da sociedade, que eu tenho alguém da minha família que tem um distúrbio, que tem uma doença. Gente, só isso já caracteriza uma doença da própria pessoa. Então é isso, meu amor. A gente vai combinar, vamos refazer a live. Pode ser hoje. Tá falhando. Amor, então tá, a gente combina. E depois vamos fazer a publicação, vamos combinar depois no WhatsApp, e daí a gente faz a publicação anunciando que hora que a gente vai refazer essa live.
tá bom? A princípio eu vou deixar ela salva, mesmo desse jeito toda quebrada como ela foi, mas mesmo assim já trouxe muitas informações preciosas. E vamos refazer, porque eu quero assim, eu não quero perder uma palavrinha do que tu falou. Tu tens muito mais coisa para falar que eu sei, tá? E é muito importante. E eu quero que você seja ouvida, eu quero que as pessoas te ouçam, eu quero que elas prestem atenção em você e no seu exemplo e no exemplo da tua família. Te amo, viu, Bia? Beijoca, minha linda. Uhum. Gente, beijos para vocês, tá? A gente vai refazer realmente essa live. Obrigada para quem Hoje de tarde? participou. É? A gente combina, Bia, eu já te envio. Tá bom, pessoal? Quem está assistindo, quem vai assistir daqui a pouquinho, eu e a Bia, meu Deus, a minha pose. Eu e a Bia, a gente vai refazer essa live. E vamos combinar. Se vai ser provavelmente às 18 horas, que é o horário que eu vou estar disponível. Então a gente vai refazer a live. Ou se der, talvez às 13 horas, talvez a gente faça. Mas, enfim, vai ficar gravado ali no IGTV. E vocês assistam, compartilhem, comentem. E é isso, gente. Obrigada a todos vocês e gratidão pela Bia por enquanto. E eu amo todos vocês. Ótimo final de semana. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E arro da marruá. Beijoca.